Paz, Senhor, tudo bem a todos? Tô aqui hoje, sexta-feira, um pouquinho ansioso com o dia de amanhã, que vai estar uma correria. O dia de amanhã não, o dia de hoje, né? Com o olho um pouquinho cansado, mas segue dia, né? 2h32 da manhã, hoje é dia 28, sexta-feira, tá escrito ali, ó, sexta, 28 de outubro. Tô aqui pra meditar um pouquinho com vocês. O cabelinho tá um pouquinho bagunçado, mas vamos lá, beleza não importa não. Tô aqui pra meditar com vocês hoje, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, todos que estão vendo esse vídeo que será postado no YouTube. A lição 5 do dia 30 de outubro fala sobre aprender em família. A lição de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo de 1 ao 5. Provérbios fica depois de Salmos, tá? Provérbios 4, do 1 ao 5. Ouve, filho, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho, tenro na companhia do meu pai, e único diante da minha mão. E ele me ensinava e me dizia: retenha teu coração, as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. É isso que está falando na lição de hoje, né? A lição de hoje se encontra em Provérbios 4, o seu versículo 1 ao 5, tá? Também em Provérbios 22. O tema da lição dos pré-adolescentes do quarto trimestre de 2022, a gente está aprendendo sobre sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. É sobre isso que a gente está aprendendo, tá? As leituras, a maioria são em provérbios, tá bom? Agora a gente vai estar lendo Provérbios 22 e só o versículo 6, tá? Aprendendo em família é o tema da lição, tá bom? Aprendendo em família, lição 5. É isso que a gente vai aprender hoje. Por conta da eleição, não teremos lição na escola dominical lá da igreja. Porém, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se você está assistindo, você pré-adolescente está assistindo esse vídeo, só com você, chama a mamãe, chama o papai, tá bom? Não é o vídeo para ninguém ir para uma certa igreja, uma certa denominação. Eu estou só apenas chamando a atenção para nós aprendermos da revistinha da escola dominical em família, porque o tema hoje é em família. Então, chama a mamãe, não tá com o papai, chama a mamãe, não tá com a mamãe, chama o papai, chama a vovó. Quem tiver aí, quem for responsável por você, chama para aprender da escola dominical, tá bom? A Bíblia diz que os filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso, tá bom, filhos? Isso se encontra lá em Colossenses 3:20. Quem tem a revistinha da escola dominical vai achar isso aqui, tá bom? O tema da lição, a lição de hoje se encontra em Provérbios 4, 1, 5, Provérbios 22, 6. A Bíblia diz, eu li agora há pouco, tá bom? Se encontra em Colossenses 3:20. Vamos lá. Mais um pouquinho, vamos lá. Conhecendo mais de Deus.
Caro pré-adolescente e família, porque hoje a lição é em família. Você já parou para pensar que a família é responsável pela maior parte do nosso aprendizado? Verdade? Porque quando você é bebê, você aprende em casa. Quando você se torna uma criança, você aprende em casa. Pré-adolescente, você aprende em casa. Quando você vira jovem, você aprende em casa. Quando você vira adulto, você aprende em casa. Em todo momento, você está aprendendo primeiramente na sua casa, não na igreja. Apesar apesar de certas dificuldades que enfrentamos a convivência com os pais e irmãos, é fundamental para adquirirmos valores que levaremos por toda a vida. A família é preciosa para Deus e continua a base da sociedade, né? Ponto 1. Família, lugar de aprendizado. Nos tempos bíblicos não havia escola dominical, conforme o modelo que observamos nos dias atuais. Naquela época, eram os pais que ensinavam os filhos sobre Deus, as Escrituras. Lá em Deuteronômio está escrito isso, seu capítulo 6, versículos 6 e 7. Em casa, as crianças e adolescentes aprendiam valores morais e sociais, conheciam a Deus e aprendiam a amá-lo e a temê-lo. Muitos filhos foram abençoados porque aprenderam a partir do ensinamento que receberam em casa por meio de seus pais. Vejamos alguns exemplos. Lembrando que eu sou professor da escola dominical da igreja de Vila Primavera, tá bom? Se tem algum membro de algum outro setor, se tem algum membro de alguma outra congregação me assistindo, não se preocupe, tá bom? Faça a leitura comigo na lição da revista do pré-adolescentes. Como eu sou professor de uma classe, eu gostaria de interagir com meus alunos que vão receber esse link desse vídeo, tá bom? Nesse momento eu gostaria de estar ouvindo o Júnior ler essa lição, tá bom? Nesse ponto A está escrito os filhos de Noé. O Júnior, que é um dos nossos alunos, vai estar lendo esta lição, tá bom? Se ele não quiser aparecer nesse vídeo, não tem problema, ele vai ler da casa dele, tá bom? Então eu vou estar decorrendo a lição aqui, mas ele vai ler lá da casa dele, tá bom, Júnior? Os filhos de Noé. O patriarca Noé construiu a arca com a ajuda dos seus 3 filhos. Eles aprenderam com os conselhos e exemplos de seus pais a amar e honrar ao Senhor. Por isso foram abençoados e toda a família foi salva das águas do dilúvio. Em Gênesis 7, o seu versículo 1 e até o versículo 7. Depois no seu capítulo 9, o seu versículo 1 também, tá bom? Parte B, quem vai estar lendo da casinha dele mesmo, vendo esse vídeo, vai ser o Guilherme da Mislene, tá bom? O Guilherme da Mislene vai estar lendo esse daqui. Eu vou mandar a foto para ele, ele vai estar lendo. Lembrando que o sorteio é aleatório, tá? Tá aleatório quem vai ler. O Guilherme vai estar lendo sobre Isaac. Aprendeu com seu pai Abraão sobre fé e obediência, lá em Gênesis 24, 63. Ele era um homem de oração e confiou que Deus era poderoso para operar o milagre e curar. A esterilidade de Rebeca, Deus ouviu sua oração e Rebeca concebeu Esaú e Jacó. C. Salomão. Quem vai ler esse vai ser Ana Lívia, tá bom? A irmã Ana Lívia vai estar lendo esse da casinha dela. Ao pedir sabedoria a Deus, provavelmente Salomão fez esta escolha, por ter aprendido com seu pai, o rei Davi. O valor e os benefícios da sabedoria. Está escrito isso em Provérbios 4, seu versículo 3 ao 5. Salomão foi o homem mais sábio e próspero de todos os tempos, porque ouviu os conselhos do seu pai. Com ele, aprendeu a temer ao Senhor. Esse versículo D
Esse ponto D, quem vai estar lendo é a irmã Maiara, tá bom? Bisavó do rei Davi, aprendeu com sua sogra Noemi, que era para ela como uma mãe, a amar e crer no Senhor. Está escrito isso em Ruth, seu capítulo 1, versículo 16. O Cadu, que faz parte da nossa classe também, no ponto E, vai estar lendo lá sobre Esther. Esta rainha aprendeu com seu primo Mardoqueu, que a criou como um pai, a ser fiel ao Senhor e a estar disponível para a realização dos seus planos. Está escrito isso em Esther, seu capítulo 2, versículos 5 ao 7, e no capítulo 5. Nayan vai estar lendo sobre o ponto F, está escrito sobre Jesus. Nosso Senhor, enquanto homem, aprendeu com seu pai José o ofício da carpintaria, para que se cumprisse a palavra de Deus em Isaías 53:3. Agora, está escrito uma lição de casa na lição. Circule o nome dos personagens bíblicos que guardaram os ensinamentos de seus pais e foram felizes. Depois escreva o resultado da obediência na vida de cada um deles. Se você não tem a revista, não tem problema. Escreva num papel, tá? Quais são o nome dos personagens que eu citei aqui nesse vídeo? Bíblicos que guardaram os ensinamentos de seus pais e foram felizes. Depois escreva o resultado da obediência na vida de cada um deles. Por exemplo, os filhos de Noé. Seguiu o conselho do pai, certo? Amar e honrar ao Senhor. Por isso eles foram abençoados e a família foi salva da água do dilúvio. É um exemplo. Isaac aprendeu com seu pai Abraão sobre a fé e a obediência. Ele era um homem de oração. Entendeu? Eu li antes, que se vocês precisarem, voltem o vídeo. Tá bom? Ponto 2. Aprendendo direitos e deveres. Quem vai estar lendo esse ponto é o Nicolas Fernandes. Porém, eu vou estar lendo aqui para dar decorrência ao vídeo. Toda a família é formada por integrantes que desempenham funções especiais como filho. Você tem o direito de falar, ser ouvido, respeitado, amado e desfrutar de todas as bênçãos de um lar. Mas também tem alguns deveres que precisam ser cumpridos para que você possa ser feliz e herdar as promessas de Deus. Ponto A. Respeitar, obedecer e honrar seus pais. Está escrito isso em Efésios 6, do 1 ao 3. Tá bom? Quem vai estar lendo para nós esse ponto A, vai ser a nossa irmã Bia, filha do irmão Kleber, tá bom? Os pais são responsáveis pela criação dos filhos. Os filhos, por sua vez, têm o dever de obedecer e honrar os seus pais. Os filhos obedientes serão chamados de justos, terão vida longa, viverão bem e serão prósperos. Respeite e honre seus pais. Não zombe deles, pois as consequências não serão agradáveis. Para quem zombar do pai tem uma consequência. Tá na dúvida? Tem um versículo aqui na lição sobre isso, em Provérbios 30 e o seu versículo 17. Vamos lá? Provérbios, né? O tema da revistinha da escola dominical é sobre provérbios para o pré-adolescente. Provérbios, seu capítulo 30 e o versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Ou seja, acabei de ler. Respeite e honre os seus pais. Não zombe deles, pois as consequências não serão agradáveis. Está escrito isso em Provérbios 30, 17. As consequências são:
Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos de ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águia comerão. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando que eu sorteei aleatório, tá aqui escrito de caneta aí quem ia ler esses versículos, tá? Não escolhi, o Júnior vai ler o filho de Noé porque ele é filho de Noé. Não, tá bom? O Nicolas vai ler aprendendo direitos e deveres porque eu acho que ele tem que aprender. Não, é aleatório. Ponto B, quem vai ler acatar a correção de seus pais é o Gabriel, do irmão Kleber também. É necessário obedecer e aceitar a disciplina aplicada pelos pais, mesmo quando não gostamos. O filho que ouve a correção dos seus pais é prudente e sábio, mas o tolo a despreza. Provérbios 13, 1, 15, 5. Tá? Se eu não me engano, aqui tá falando sobre Provérbios 13, 1 e Provérbios 15, 5, tá bom? E você? Deseja ser tolo ou sábio? É uma pergunta que a lição tá fazendo para vocês. O ponto C. Alegrar e orgulhar seus pais. A Anne vai ler isso daí, tá bom? Trazer alegria ao coração dos pais é dever dos filhos e também um sinal de sabedoria. Provérbios 10, 1. Você pode cumprir esses deveres, respeitando-os, sendo honesto, ajudando nas tarefas de casa, estudando com empenho, servindo a Jesus com amor, escolhendo amizades saudáveis e cristãs, reconhecendo e agradecendo seus pais por seus esforços. Dentre outras maneiras, se por alguma razão você não conviver com seus pais, procure ser assim com aqueles que acolherem você com amor e carinho, tá bom? Isso também está escrito em Provérbios 23, 24. Responda as perguntas, tem aí na lição. Eu vou mandar foto e se vocês puderem responder a pergunta em uma folha em branco, tá bom? Folha de caderno, folha de desenho, qualquer tipo de folha, tá bom? Qual é o resultado da obediência e honra aos pais? É uma pergunta. Tempinho para vocês responder, tá bom? Qual o resultado da obediência e honra aos pais? Pergunta B. Cite duas ações que os filhos devem praticar para alegrar os pais. Tá bom? Tá escrito no ponto C isso, ó. Alegrar e orgulhar os pais, tá bom? Sobre obediência tá escrito no ponto A. Respeitar, obedecer e honrar os pais. Ponto A. Tá bom? Vai lá, volta lá um pouquinho e lê. Seguindo, ponto 3. Quem vai ler para nós é o Arthur, filho da missionária Ângela. Ensinamento que levamos por toda a vida. Os ensinamentos dos pais ou responsáveis servirão por toda a vida. Provérbios 22 e o 6. Guardá-los e praticá-los fazem com que os filhos tornem-se boas referências na sociedade. Tal como observamos em algumas histórias bíblicas, aí aqui tem um ponto, um quadradinho, tá escrito: a família é preciosa para Deus e construir a base da sociedade a família é preciosa para Deus e construir a base da sociedade. E constitui, tem que ter um pouquinho de calma para ler isso aqui, né? A família é preciosa para Deus e constitui a base da sociedade, tá bom? Ponto A. Tá falando sobre José. Quem vai ler esse é a Lorena Moreira Rodrigues da Silva. O filho mais novo de Jacó naquele tempo foi levado a um lugar diante a idolatrar. Gente, eu tô lendo aqui, mas quando eu falei que a Lorena ia ler, ela vai ler da casinha dela, tá? Que no caso eu estou na casa dela.
Mas quando ela estiver vendo esse vídeo, eu sei que ela vai ver, ela vai ler na casa dela, tá bom? Do mesmo jeito os outros jovens que eu falei. O Júnior, o Guilherme da Mislene, a Ana Lívia, a Maiara, o Cadu, o Nayan, o Nicolas Fernandes, a Bia, o Gabriel, a Anne, o Arthur. Agora a Lorena. Depois tem a irmã Ângela, a Joyce e a Dani, tá bom? A Joyce está de longe lá em Minas, mas ela vai ajudar a gente lendo lá da casa dela de Minas, tá bom? Joyce foi uma integrante que participou do nosso grupo. Eu tô lembrando dela porque ela continua fazendo parte do nosso grupo de longe, mas faz parte, tá bom? O ponto A fala de novo, vamos ler novamente. O filho mais novo de Jacó naquele tempo foi levado a um lugar distante e idólatra. O Egito, após ser vendido por seus irmãos, mesmo o Egito, após ser vendido por seus irmãos, mesmo longe da sua família, ele não se esqueceu dos ensinamentos de seus pais e se manteve fiel a Deus, que o abençoou e o tornou governador do Egito, tá bom? Vamos lá, ponto B. Daniel e seus amigos. A irmã Ângela vai estar lendo para nós, da casa dela, e eu vou estar adiantando aqui nesse vídeo, tá bom? Eles aprenderam a amar e temer ao Senhor, ainda crianças, e mesmo quando foram levados à Babilônia, uma nação idólatra, não se esqueceram de tudo que aprenderam e escolheram manterem-se fiéis ao Senhor, tá? A Bíblia não fala claramente sobre quem os ensinou sobre Deus, mas provavelmente foram seus pais. Função muito importante dos pais, tá bom? Em Esther, o livro de Esther, que existe na Bíblia, tá? Mas o ponto C fala sobre Esther. Quem vai estar lendo para nós é a irmã Joyce. Vou mandar foto para ela acompanhar conosco, tá bom? Mesmo após ter tornado rainha da Pérsia, uma nação que não temia ao Senhor, Esther manteve guardados os ensinamentos que recebera de seu primo Mardoqueu, e foi usado como instrumento nas mãos do Senhor para impedir a matança de milhares de hebreus que viviam naquele lugar. Isso está escrito em Esther 2, do 5 ao 10, Esther 8, 15 ao 17. Conclusão, quem vai estar lendo para nós é a irmã Dani. É líder das crianças, tá bom? Valorize a família que Deus o concedeu. Guarde em seu coração os ensinamentos que você aprendeu com ela e os pratique. Esses valores serão importantes por toda a sua vida e Deus certamente abençoará você. Salmos 1 e Efésios 6, 2 e 3, tá bom? Refletindo. Esse refletindo vai ficar somente para quem tem lição, porque eu preciso retirar isso, tá bom? É uma lição de casa que a lição dá para nós. Na folha de papel A4, que é aquela folha de sulfite, entregada pelo professor, tá? Eu que tinha que entregar essa folha de sulfite para vocês, mas vocês vão fazer o contrário. Vocês trazem de casa uma folha de sulfite, folha do caderno de desenho, uma folha do caderno de lição, alguma folha aí vocês vão me trazer explicando qual é a função de cada integrante da família. Se você mora com seus pais, escreva na lista pai, mãe, filho e irmão. Se porventura morar com os avós ou outras pessoas, você pode escrever responsáveis seguindo o nome e no final você vai escrever, por exemplo, eu morei a minha vida toda com a minha mãe. Eu vou escrever meu nome, vou escrever lá, morei com, dois pontos, mãe, Tatiane, morei com, dois pontos. Já escreveu lá em cima? Escreve lá, mãe, Tatiane, pai, Marcos, tá bom? Você vai escrever quem são as pessoas que você já morou da sua família. Ah, já morei com a minha avó, Nicolas. Minha avó morou no quintal debaixo da minha casa. Marca aí sua vovó, tá bom? Só que a lição pede para você colocar cada função de integrante da sua família. Ah, eu tenho o papai. A função do papai é o quê? Cuidar de mim, né? Então você vai marcar aí na sua folhinha. Eu tenho o pai, o nome dele é tal. Marca o nome do pai e marca a função que ele é pai, tá bom? Se seu pai tira o lixo da sua casa,
Marca a função do pai aí. A função do pai é tirar o lixo de casa. Meu papai não mora comigo. Minha mamãe que mora. Marca aí, mamãe. Ela tira o lixo de casa, ela lava a louça, ela limpa a casa, faz comida, ela cuida de mim, ela vai trabalhar. Escreve a função de quem é o seu responsável. Se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é o vô, se é o tio, a tia. Não sei quem é o seu responsável. Faz essa lição aí. Se você tá de longe, quer me mandar essa lição? Manda. Escreve nos comentários do YouTube que esse vídeo vai ser postado nessa plataforma, tá bom? Para finalizar rapidinho, saiba mais. Se nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será geralmente demonstrada em casa, em nosso relacionamento com aqueles que nos conhecem melhor. Filhos e pais têm a responsabilidade uns para com os outros. Os filhos devem honrar aos pais, mesmo que estes sejam injustos ou excessivamente exigentes. Os pais devem cuidar dos filhos afetuosamente, mesmo que este não seja obediente e amáveis. O ideal é claro que os pais e os filhos cristãos se relacionem com entendimento e amor. Isso só é possível quando os pais colocam os interesses dos filhos acima dos próprios interesses e vice-versa. Isso é submeterem-se uns aos outros, tanto o pai para o filho e tanto o filho com o pai. O pai fala, vai lavar a louça, você vai negar, você vai falar que não, você não pode ajudar. Papai e a mamãe trabalham suado o dia inteiro para trazer o sustento para dentro de casa e você vai negar a lavagem da louça. Tá bom? Essa lição é pra gente aprender em família. Ah, papai, se o filho chegar pra você e pedir, pai, me ajuda na lição de casa, tá muito difícil, preciso da sua ajuda. Não é a lição da escola dominical, é a lição da escola. Pelo amor de Deus, me ajuda. Você vai ajudar, pai? Tentamos tirar um tempinho, por mais que a gente trabalhe 18 horas por dia, 10 horas por dia, 9 horas por dia, eu não sei qual é o horário que você trabalha. Mas no começo da lição eu pedi para os pais participar dessa lição. Você que é pai e tá me ouvindo, ensine a sua criança o caminho que ela deve andar. A lição da escola dominical, a 5 dos pré-adolescentes, fala sobre aprendendo em família. O que você ensina para o seu filho? Essa lição já se prolongou bastante. Não sei se todos vão conseguir assistir até o final, porque são meia hora de um dia perdido. Mas eu quero abençoar todos que chegam até aqui com uma oração, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por ter falado conosco por intermédio dessa lição da escola dominical. Deus, obrigado a cada um que assistiu, Senhor, esse vídeo até aqui. E abençoa, Senhor, o lar, a família. Senhor, venha colocar tudo no lugar, se tem alguma coisa fora. Que eles possam orar, Senhor, pela família deles. Senhor, colocar o desejo no coração de buscar pela família deles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada lar, a cada família que vai chegar essa mensagem. Senhor, visita, Senhor, o Senhor conhece a cada um, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu responsável. Que Deus abençoe a todos da sua família e a paz do Senhor.